Olá pessoal, que a graça e a paz do Espírito Santo esteja com todos nós. Este é um dos primeiros vídeos aí depois de quase um mês sem postar vídeo, por conta de... Você que me acompanha já sabe o que aconteceu, tá? Se você ainda não sabe, vou deixar o link e um card aí em cima para você entender certinho sobre o que aconteceu e por que eu passei mais de um mês sem postar vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, de novo batendo na tecla, porque tem muita gente que vai comentar nos meus vídeos e que não assiste os vídeos inteiros ou que não acham os vídeos, mas que comentam sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muita gente com coisa tão simples, morrendo de medo, com coisa tão fútil, mas por falta de conhecimento, acabam padecendo essas pessoas. Então, pensando nisso, eu vou não regravar, mas vou reexplicar o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos ver um modelo clássico da Bíblia Sagrada, um modelo de blasfêmia contra o Espírito Santo. E não é coisa simples, não é coisa que não, é uma coisa complexa, que a pessoa faz porque quer. Tá bom? Mas antes disso eu vou pedir a sua colaboração. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo, para mais pessoas terem acesso a este conteúdo e terem as suas vidas abençoadas. Se você quiser de alguma forma patrocinar o canal, também seja membro, tá? E quiser me visitar lá no Instagram, eu posto muitas coisas, mensagens edificantes lá no Instagram também, tá bom? E vamos lá então. Muitas pessoas, por coisas simples, fúteis, acabam se preocupando à toa, acabam se frustrando à toa, por coisas que não tem nada a ver. Eu li um comentário nos meus vídeos antes de ontem sobre uma pessoa que estava jejuando 2 dias e no segundo dia ela foi evangelizar, mas ela acabou desanimando, ela acabou tendo vontade de desistir. E ela evangelizou uma pessoa, mas depois ela ficou triste por conta daquilo e tal. Eu não entendi muito bem o comentário dela, mas foi mais ou menos assim. E a pessoa acabou que, agora eu estou com medo que eu blasfemei contra o Espírito Santo, porque eu entristeci na hora do... Não tem nada a ver, pessoal. Quando vocês verem um vídeo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, assista o vídeo todo, não comentem sem antes assistir o vídeo todo. Vamos ver um modelo clássico aqui de blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha só, a blasfêmia dos fariseus, um modelo clássico de blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia dos fariseus em Mateus 12, 22 e 32. Vamos ler esse texto todo para que você possa entender, e aí eu vou explicar, tá? Fique até o final, que daí eu explico mais, comento mais e você vai entender e tirar essa sua preocupação da sua cabeça. Olha só. 22 ao 32 do capítulo 12 do livro de Mateus. Então levaram a ele um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não era este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que este expulsa demônios. Jesus, reconhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, então dividido contra si mesmo, como então subsistirá esse reino? E se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem expulsa o filho de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu lhe digo, todo o pecado e blasfêmia lhe serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Espírito do homem será perdoado, mas quem fala contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na era que há de vir. Veja bem,
Eu peço até perdão pela a vagareza na leitura. Ainda estou um pouco meio cansado. Mas olha só. Um modelo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja o que os fariseus fizeram. Jesus acabara de operar um milagre. Presta atenção. Jesus acabara de operar um milagre pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus é ungido pelo Espírito Santo. Assim que ele foi batizado, aliás, ele já era ungido pelo Espírito Santo. Então ele, como ungido pelo Espírito Santo, todos os milagres que ele operou foi pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus acabara de operar um milagre, curou, o homem passou a ver, o homem passou a ficar são, a falar e ver. E os fariseus atribuíram, presta atenção, olha o que é blasfêmia, atribuir uma obra de Deus, atribuir uma obra do Espírito Santo de Deus ao diabo. Eles fizeram isso em plena consciência. Tanto é que Jesus lhe sondou-lhe os seus pensamentos. Ou seja, Jesus conhecia o coração. Ou seja, a blasfêmia vem dentro do coração. Eles fizeram isso e não sentiram remorsos. Jesus explicou, olha, se eu expulso pelo poder de... Se Satanás expulsa Satanás, então essa casa está dividida. E se ela está dividida, logo ela não subsiste. Ela não vai permanecer de pé. Ela está edificada na areia, ela não pode. E Jesus explica tudo isso a eles. E depois ele diz, olha, todo pecado, mas se eu expulso, se eu não expulso pelo poder de Beelzebul, eu expulso pelo Espírito Santo de Deus. Agora, se eu expulso pelo Espírito Santo de Deus, o reino de Deus chegou a vocês. Mas por conta do pensamento e o coração sujo de vocês, por conta do pecado de vocês, vocês não me aceitaram. Então, todo aquele que levanta a palavra contra o Espírito do homem, lhe será perdoado, mas todos aqueles que levantam a palavra contra o Espírito Santo de Deus, não lhe serão perdoados. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não é perdoada? Porque a pessoa que comete blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, ela não sente remorso, ela não sente arrependimento, ela não sente ela não tem consciência pesada. Ela faz isso e se sente bem com isso. Ela não sente preocupação, ela não chora. O Espírito Santo de Deus não está perto desta pessoa para cobrá-la. Quando a nossa consciência pesa, nada mais é do que o Espírito Santo de Deus nos avisando, nos conscientizando dos nossos erros. Então, se você acha que você blasfemou e você está preocupado, bate o joelho no chão, ore, peça perdão a Deus e que Deus te perdoará. Afinal, a Bíblia diz que todo aquele que procura a Jesus de maneira nenhuma lançará fora. E bem assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso paracletos, o nosso intercessor, é o nosso pneumatologista, é o que nos consola, é o que advoga por nós, é o substituto do Filho de Deus na face da terra. Então ele substitui o Filho de Deus, ele nos consola. E por conta disso, se você se arrepende, logo você não blasfemou. Porque se você atribui uma obra do Espírito Santo, por exemplo, acabou de operar um milagre, alguém operou um milagre pelo poder do Espírito Santo e você disse que foi o diabo que operou, que você não acredita, nada mais é do que vem da falta de fé, vem do coração. A falta de fé dentro do coração faz com que a pessoa blasfeme. E por conta da falta de fé, não tem remorso, não tem consciência, não tem, digamos assim, consciência pesada, não tem sentimento de culpa. E se você tem sentimento de culpa, você não pecou. Então, se qualquer coisinha que você cometeu, qualquer pecado, peça perdão a Deus. Jejuar e quebrar o jejum não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Pensamentos, por exemplo, eu tive um pensamento de toque, agora tem o tal de pensamento de toque, pensamento compulsivo, que a pessoa não controla os seus pensamentos. Ora, se você não controla os seus pensamentos, logo você está cometendo um tipo de pecado, sim, mas não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não vai perder a sua salvação por conta disso. Então o que você tem que fazer é ter contato com pessoas, presta atenção, que tenha sentimentos, que tenha
contato com a Bíblia Sagrada, que tenha contato com Deus, que seja suscetível ao Espírito Santo de Deus. As suas amizades vão te influenciar muito. Então, peça ajuda a pessoas que tenham contato com Deus diariamente, que tenham contato com Deus cada vez mais. Este é um modelo de blasfêmia contra o Espírito Santo. Presta atenção. Atribuir uma obra. Não é um pensamento, não é uma coisinha. E isso é coisa que vem do coração. Foi coisa razoada, ou seja, pensada, meditada e extraída do coração dos fariseus. Não foi coisas pouquinhas, tá? Então não se preocupe que se você cometeu algum tipo de pecado, não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você comete algum tipo de pecado e se arrepende, não é blasfêmia contra o Espírito Santo. E sim, você cometeu um pecado e precisa pedir perdão. Precisa orar e se arrepender. E não ficar preocupado, achar que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Porque a pessoa que comete blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não se arrepende. Por que ela não se arrepende? Porque o único ser que é capaz, que está lá no livro de João, capítulo 7, que é capaz de nos convencer dos nossos erros, dos nossos pecados, é o Espírito Santo de Deus. Ora, o outro convém que eu vos fale a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, vou-lo enviá-lo-ei. E quando esse Consolador vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu? Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem convence. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Por quê? Porque o Espírito Santo é o único ser capaz de convencer o homem dos seus erros. E se essa pessoa se convence que o Espírito Santo não é capaz de convencer essa pessoa, de convencer ele dos seus próprios erros, ele está em plena consciência cometendo um pecado gravíssimo e a partir daí não tem arrependimento. A partir daí ele não tem mais salvação, porque o próprio Espírito Santo não vai convencê-lo, não vai obrigá-lo a convencer. A pessoa só pode ser convencida se ela se deixar ser convencida pelo Espírito Santo de Deus. Então tá aí um modelo de blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? E não se preocupe. Eu tinha uma outra coisa para falar sobre o vídeo de Free Fire. Um adendo sobre o vídeo de Free Fire. Muitas pessoas, alguns vêm contrapor, outros vêm a favor. Olha, o vídeo do Free Fire, pessoal, se você, a Bíblia diz para nós vivermos felizes, a Bíblia diz para nós termos tempos para nós, a Bíblia diz, nem Deus nos transforma em escravos. Deus nos libertou, foi para a liberdade, não para a escravidão, nem a Ele mesmo. Mas é legal nós vivermos 24 horas na obra? Mas é legal também tirar um tempo para a nossa família. É legal tirar um tempo para nós, para o nosso lazer. Então, desde que você use moderadamente, igual Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei prender por nenhuma delas. Então, desde que você use moderadamente, não tem problema algum. Não tem pecado nenhum nisso, tá? Desde que você use moderadamente. E outra coisa, não tire tempo para Deus só porque você joga Free Fire. Eu jogo Free Fire, então tem que tirar um tempo para Deus. Não, tire um tempo para Deus porque você ama a Deus, porque você adora a Deus, porque você gosta de estar com Deus e não porque você tem que ter um lazer, porque você tem que jogar, tá? Você pode ter o seu momento de lazer, mas a prioridade é Deus, tá bom? Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar. Isso ajuda demais o canal e muitas pessoas vão ter essa dúvida esclarecida. Se você quiser apoiar o vídeo de alguma forma, o canal de alguma forma, torne-se membro, tá bom? E isso vai ajudar um pouquinho aí mais a manutenção do canal. Deus abençoe sempre a sua vida.